Numa casa encantadora na floresta, o geólogo Ishi leva uma vida tranquila e serena. Certa manhã, ele decide ir à pedreira procurar pirita e ignora uma ligação da mãe ao sair de casa. Pouco depois, enquanto trabalha, uma cobra morde-lhe a mão subitamente antes de rastejar para longe, desaparecendo. Em pânico, ele pega o celular, mas o deixa cair acidentalmente morro abaixo, num descuido. Em seguida, usa uma faca para facilitar o acesso e suga o veneno. Ele corre de volta para sua casa e bebe um pouco de água antes de desabar na cama, mas então começa a delirar, perdendo a razão. Algumas horas depois, Ishi não se moveu e sua mão está terrivelmente inchada. Ele consegue ouvir alguém batendo na porta e um helicóptero lá fora, mas não consegue se mover nem falar. À noite, ele rasteja para fora da cama para pegar mais água, mas seus movimentos são tão desajeitados que ele a derrama, tendo que sugá-la diretamente do chão. Ishi continua chamando pela mãe, enquanto em seu celular chega uma mensagem dela dizendo: "Nós te amamos". Muitos dias depois, Ishi acorda sentindo-se melhor e sua mão volta ao normal. Ele entra no carro depois de limpá-lo e leva algumas tentativas para ligar o motor. Ishi dirige até a cidade e fica surpreso ao encontrar as ruas completamente vazias. Eventualmente, ele para o carro ao descobrir um corpo em decomposição no chão. Há carros militares por toda parte e mais pessoas mortas dentro de outros veículos abandonados. Numa placa de estrada, ele lê que houve uma pandemia global e o governo do Zepukirua foi suspenso. Enquanto ele surta, volta para o carro e liga o rádio. As notícias lembram ao público que o vírus é altamente contagioso e letal, então todos devem permanecer em casa, isolados. Quando ele chega à casa da família, Ishi fica devastado ao descobrir que ambos os seus pais estão mortos. Após um momento para chorar, ele enterra os pais no quintal com um beijo na testa como despedida. Depois de descansar em sua cama de infância, Ishi continua procurando na cidade e encontra dezenas de corpos na igreja local. Então ele pega um monte de suprimentos, incluindo uma arma, e dirige até a ponte, apenas para encontrá-la bloqueada. Ele grita de frustração antes de pegar uma estrada diferente para chegar a Las Vegas, que também está completamente deserta e vazia. A busca nos edifícios não tem sucesso, então Ishi decide fazer uma pausa numa jacuzzi. Mais tarde, ele vai a um bar para beber algo e deixa cair o copo quando é assustado por uma voz. Estes são Milton e Anne, que explicam que são imunes e ficaram presos aqui quando tudo isso começou. Milton gravou o anúncio no celular e mostra a Ishi, que descobre que o vírus é novo e ninguém sabe de onde veio. As vacinas foram ineficazes e as pessoas começaram a entrar em pânico nas ruas. Eventualmente, o governo perdeu o controle e o vírus tomou conta de toda a nação. De repente, Ishi admite que seus pais lhe disseram que havia uma nova doença por aí, mas ele não pensou que fosse tão sério assim. Milton e Anne dizem a ele que todas as nações caíram, então provavelmente há apenas um punhado de sobreviventes como eles ao redor do mundo inteiro. Anne confessa que viu as filhas e o marido morrerem numa videochamada. Enquanto a dupla continua bebendo, Ishi sai para pegar o elevador, apenas para perceber que não tem para onde ir e adormece no chão. Na manhã seguinte, ele se encontra experimentando roupas caras da loja. Ishi se pergunta se estar vivo importa. Ian diz que seu coração batendo não significa que ela esteja viva. Então o trio se reúne para o café da manhã e Ishi descobre que a esposa de Milton morreu ali no hotel. Ishi anuncia que partirá em breve, chateado, e deixa a mesa abruptamente. Milton tenta convencer Ishi a ficar, dizendo que eles têm comida e um gerador. Enquanto mostra a Ishi sua arma, ele também revela que ele e Ed têm um acordo. Quando a comida acabar, eles vão se autodeletar. Quando Ishi aponta que o país tem recursos suficientes para durar uma década, Milton pergunta por que alguém iria querer viver depois que tudo o que eles se importavam se foi completamente. Antes de partir, Ishi pede a Anne para ir com ele. Ela o recusa, mas ainda o beija, então Ishi tem que afastá-la. Ao sair, Ishi ouve 2 tiros. Furioso, Ishi dirige pela estrada em velocidade perigosa e quase atropela um cachorro, mas para bem a tempo, evitando o pior. Vendo isso como um sinal, ele nomeia o cachorro Lucky e o leva consigo. Em seguida, Ishi para na biblioteca e reúne todos os livros sobre sobrevivência que consegue encontrar. Sem saber mais o que fazer, Ishi retorna à sua antiga casa para começar uma nova vida com Lucky, seu novo amigo. Um ano depois, Ishi ainda está vivo. Ele se mantém ocupado com tarefas e exercícios, mas sente que está começando a perder a cabeça e às vezes dirige seu carro sem rumo. Certa manhã, ele ouve Lucky latindo e olha pela janela para ver fumaça à distância. Ishi e Lucky imediatamente entram no carro e dirigem para a cidade para seguir a fumaça até uma casa específica. Emma aparece no telhado com uma arma, mas a abaixa quando Ishi explica sua situação. Ela o convida a entrar e diz que chegou há alguns dias enquanto compartilham chá e pão em um momento de paz. Eles se dão muito bem, então quando Ishi tenta sair, Emma diz para ele passar a noite. Na manhã seguinte, Ishi a convence a ir morar com ele para que possam fazer companhia um ao outro. Enquanto Emma olha ao redor da casa, Ishi se livra da forca que havia pendurado quando se sentiu sem esperança em um momento de desespero. Emma percebe que os ratos entraram na despensa, então eles voltam para a cidade para pegar suprimentos. Na loja, eles têm que ignorar o cheiro horrível vindo dos corpos e de alguns ratos. Dias se passam e Emma e Ishi encontram uma nova rotina juntos, adaptando-se. Eles plantam vegetais e vão pescar para se alimentar. Na cidade, animais aparecem nas ruas porque não há pessoas para detê-los. Emma corta o cabelo de Ishi e ele começa a construir um galinheiro, esperando que possam começar uma fazenda própria. Eventualmente, o relacionamento deles se torna íntimo. Quando o carro de Ishi fica sem gasolina, ele tem que começar a encher o tanque usando outros veículos na cidade. Ele também começa a construir painéis solares no telhado da casa. Certa manhã, ele escorrega acidentalmente do telhado e cai, machucando o tornozelo no processo de forma dolorosa. Emma o ajuda a adentrar e cuida dele enquanto admite que sente falta de ter mais pessoas por perto. Mais tarde, enquanto ele dorme, ela olha fotos antigas de sua família e chora. Quando Ishi melhora, ele imediatamente começa a construir novamente com renovado vigor.
Emma anuncia que está grávida e Ish surta, hesitante em trazer um filho para um mundo pós-apocalíptico. Ele acaba procurando livros sobre parto na biblioteca, onde ratos também correm. Alguns meses depois, a pequena fazenda do casal está indo bem, com muitos vegetais e até algumas galinhas prosperando. No entanto, Emma aponta que precisa de proteína, então Ish concorda em ir caçar. Ele encontra um grupo de vacas e, após muita hesitação, atira em uma enquanto se desculpa. Então ele segue as instruções de um livro para cortá-la e pegar a carne, que ele leva para casa em um cooler, com cuidado. Alguns dias depois, Ish finalmente termina os painéis solares e a energia da casa, o que significa que eles podem armazenar comida na geladeira novamente. Emma interrompe o momento feliz com más notícias. Ela encontrou um rato enorme no porão, um verdadeiro monstro. Ela teve que afogá-lo para matá-lo, já que suas armadilhas não são grandes o suficiente para esse tamanho. Uma rápida olhada pela janela revela que centenas de ratos tomaram conta da cidade e agora estão vindo para a casa deles. Ish percebe que o lixo está atraindo os ratos, então ele corre para fora para queimar tudo, enquanto Emma atira nos ratos que se aproximam demais, sem parar. Infelizmente, Ish tem que queimar o que sobrou da vaca também. Não importa o que façam, os ratos continuam vindo. Então a dupla corre de volta pra dentro e começa a trabalhar para selar cada porta, janela e buraco. Emma também derrama muito alvejante no vaso sanitário para desinfetar. Um choro repentino revela que eles esqueceram Lucky lá fora e ele está sendo mordido pelos ratos. Ish não tem escolha, a não ser abrir a porta e rapidamente pegar o cachorro antes de correr de volta. É apenas um segundo, mas alguns ratos ainda conseguem entrar, e Ish tenta abrir fogo desesperadamente. A bala erra porque eles estão constantemente se movendo, então Ish começa a matá-los furiosamente, esmagando-os com sua arma. Depois, Emma cuida das feridas de Lucky. Essa experiência faz Ish temer que ele possa perder Emma durante o parto, então ela finalmente confessa que deu à luz 2 filhas sem complicações no passado. Ela perdeu toda a sua família no mesmo dia por causa do vírus. Alguns meses depois, a infestação de ratos está finalmente sob controle, graças aos gatos selvagens que rondam as ruas. O casal pode finalmente deslacrar a casa e sair novamente com segurança. Naquele dia, Emma começa a sentir contrações e se prepara para dar à luz. No entanto, ela descobre que o ombro do bebê está saindo primeiro. Ish quer encontrar o livro que explica como lidar com isso, mas Emma grita com ele e o guia sobre como corrigir a posição do bebê até que a cabeça saia primeiro com sucesso. Isso ajuda o parto a correr bem. E agora eles são os pais orgulhosos de uma menina saudável. Sentindo esperança para o futuro novamente, Emma pinta o endereço deles em uma parede na cidade, convidando os sobreviventes a se juntarem a eles. Isso é visto por uma pessoa misteriosa à distância, observando. 6 anos desde o início da pandemia, Ish está dirigindo sozinho quando acidentalmente atropela um leão. Ele pega sua arma e se prepara para matá-lo por misericórdia. Mas naquele momento ele percebe alguém o observando da floresta. Ele corre atrás dessa pessoa e tenta agarrá-la. Então a garota tenta se defender, assustada. Ish recua e jura que não quer fazer mal, explicando que tem comida e que vive com outros sobreviventes. A garota apenas grita novamente e foge. Quando Ish retorna ao seu caminhão, ele descobre que o leão se foi e a garota o estava seguindo, em silêncio. Ela aceita a maçã que ele lhe oferece e pula na parte de trás do caminhão. Ish leva a garota para sua casa e é revelado que ele e Emma têm 2 filhos agora, Heather e Alex. Eles também foram acompanhados por mais 2 sobreviventes, George e Marine, sem mencionar que Emma está grávida novamente, esperando mais um. Todos são amigáveis com a nova garota, mas ela ainda não fala nem sai do caminhão. Então Ish conclui que ela deve ter TEPT. Naquela noite, a garota dorme no caminhão. Na manhã seguinte, Marine traz o café da manhã para a garota, que se assusta e faz com que ela deixe cair o prato, quebrando-o. Enquanto a garota agarra seu pulso, Marine percebe que elas têm as mesmas cicatrizes e mostra as do peito. Ela também oferece seu cabelo para ela tocar, ganhando sua confiança. Depois, Marine compartilha como ela e George chegaram aqui, graças ao sinal, e convence a garota a tomar um banho para relaxar. Enquanto isso, Ish e George vão para a floresta e descobrem 2 cabanas muito rudimentares com túmulos nos fundos. Momentos depois, Marine examina os pertences da garota. Há muitos desenhos assustadores em um diário e uma carta que indica que o nome da garota é Ivy, um nome delicado. Marine usa o nome e a garota responde bem a ele. Ela até aceita roupas limpas e um quarto para dormir. À noite, Marine compartilha a carta com os outros. Foi escrita pela mãe de Ivy, que implorou ao leitor para cuidar de sua filha, com carinho. Quando a pandemia começou, o pai de Ivy descarregou suas frustrações nela e a mãe estava doente, então não pôde protegê-la. O grupo concorda em acolher Marine em sua pequena família. Logo, Emma dá à luz um lindo menino chamado Joey, para a alegria de todos. Um ano depois, o grupo está tendo um dia agradável quando de repente o alarme de intruso dispara. Depois de deixar as crianças dentro com Marine, Ish, Emma e George pegam suas armas e vão investigar. Eles encontram uma mulher armada chamada Molly, e depois de um breve impasse, todos concordam em largar suas armas. Molly os apresenta a seus amigos Jim, Ezra e Raif, e todos concordam em ir para a casa. Após mais apresentações, Marine percebe que Jim é uma musicista famosa. O grupo vem do Oregon e afirma que saiu por causa de um surto de gripe, muito perigoso. Emma diz a eles que podem ficar na casa vizinha, mas Ish ainda está desconfiado. No dia seguinte, todos se reúnem para sair em busca de suprimentos. Todas as crianças devem ficar para trás e Ish é muito rigoroso ao explicar as regras com seriedade. Molly pergunta sobre remédios, mas Ish diz a ela que tudo acabou, então eles devem se ater à comida. Quando chegam à cidade, há um búfalo na rua, e Ish diz aos outros para simplesmente ignorá-lo. O grupo se divide para procurar comida, mas Molly ignora as regras e vai para o hospital, onde encontra muitos corpos repugnantes e em decomposição. Jan pega muito álcool e Ezra encontra um violão para ela. Quando o grupo se reúne para sair, eles percebem que Molly se foi. No hospital, Molly encontra um cachorro selvagem e usa um extintor de incêndio para assustá-lo e afastá-lo.
Então ela usa o mesmo extintor para quebrar uma fechadura, o que lhe dá acesso a um estoque de reserva de remédios. Quando ela finalmente volta, Ishi a repreende por quebrar as regras, mas ele tem que se calar quando ela lhe mostra a quantidade de remédios que encontrou, surpreendendo-o. Naquela noite, Dian usa seu novo violão para cantar para todos em volta de uma fogueira, e Issa conta algumas piadas ruins. Depois que todos vão pra cama, George compartilha sua memória favorita com Marine, e eles fazem amor pela primeira vez, em um momento íntimo. Enquanto isso, Dian fica bêbada na cozinha. Na manhã seguinte, Molly verifica a Dian, que admite que bebeu muito porque está tentando interromper a gravidez. É óbvio que ela está tendo um colapso, mas Molly ainda promete não contar a Ezra mantendo o segredo. O tempo passa e o grupo continua a viver pacificamente. O bebê de Dian nasce saudável, e logo Marine também tem seu próprio filho. 14 anos após o início da pandemia, todos ainda vivem juntos como uma grande família, e celebram o aniversário de Heather, com muita alegria. Ishi leva Joey à biblioteca frequentemente, esperando passar seu amor por livros. Certa tarde, Ishi e Joey percebem que o vento está soprando muito forte e começa a chover, então eles se apressam para voltar para casa. Eles se certificam de que todos estão seguros lá dentro, apenas para descobrir que Lucky está desaparecido, sem deixar rastros. Ishi vai procurá-lo e fica devastado ao descobrir que Lucky foi morto por uma árvore caída. Emma logo se junta a ele e eles choram juntos enquanto se agarram ao corpo. No dia seguinte, Lucky é enterrado no jardim. Mais tarde, Ishi está observando as crianças brincarem quando de repente um leão da montanha aparece nos arbustos, ameaçador. Ishi diz às crianças para correrem e pula para protegê-las, então o leão o ataca e começa a mutilá-lo. Depois de tantos anos de silêncio, Ivy começa a gritar por ajuda. Logo, os outros adultos conseguem resgatar Ishi e o levam às pressas para o hospital, em uma corrida contra o tempo. Molly é médica, então ela guia o grupo para ajudá-la com os ferimentos. Ela tem que fazer RCP em Ishi para estabilizá-lo antes de começar a fechar todas as suas feridas. Enquanto isso, Emma vai para a floresta e quando finalmente encontra o leão, atira nele várias vezes como vingança, com fúria. Quando Ishi finalmente acorda, Molly admite que não é uma médica completa, ela é apenas uma estudante que abandonou a faculdade. No entanto, Ishi confia em seu conhecimento e logo ele consegue andar novamente, então ele volta para sua família. No 17º ano da pandemia, Joey se tornou um excelente pescador, e Ishi está muito orgulhoso dele, o que deixa Alex com ciúmes, naturalmente. Rafe e Heather são velhos o suficiente para procurar suprimentos sozinhos, e enquanto procuram casas, ficam confusos com muitas coisas do velho mundo. Eles se dão bem e logo começam a namorar. Eventualmente, ambos os adolescentes estão ansiosos para ver mais do mundo, e após alguma discussão, seus pais os permitem ir, com a bênção. Os adolescentes enchem um carro com suprimentos e armas para que possam estar seguros lá fora. Algum tempo depois, Ezra percebe que as plantas estão anormalmente secas para esta época do ano. Na cozinha, Ivy não consegue tirar água da torneira da cozinha e fica tão nervosa que quebra a alça, em um acesso de frustração. Uma rápida viagem ao reservatório revela que a água acabou porque a área está passando por uma seca. Os canos também estão enferrujados e quebrados porque não receberam nenhuma manutenção. Se não chover logo, eles só têm uma semana de água, e isso é apenas se começarem a racionar com urgência. Naquele momento, eles veem 2 veículos passando, então o grupo corre de volta para casa, caso essas novas pessoas sejam perigosas. Minutos depois, Charlie e Perry aparecem do lado de fora do portão com uma cantina cheia de água como uma oferta de paz, um gesto amigável. Charlie explica que seu grupo encontrou uma broca fora de Nevada e desde então eles estão perfurando poços. Eles estão dispostos a compartilhar esse conhecimento, então Emma finalmente abre o portão para eles e ambos os grupos compartilham uma refeição juntos. Ishi concorda em trocar todo o seu combustível sobressalente por um poço, então depois do almoço, Charlie começa a cavar com determinação. Todo o processo levará cerca de 72 horas. À tarde, Ishi e Charlie vão caçar juntos e Ishi se assusta quando Charlie de repente atira atrás dele apenas para matar um animal. Charlie explica que é um atirador muito bom, porque teve muita prática, e não apenas em veados, mas em outras coisas também. Mais tarde, durante o jantar, Charlie exibe suas cicatrizes e encara Ivy, que o olha de volta com um claro desconforto que Ishi percebe. Na manhã seguinte, Ishi diz a Alex para não ajudar Charlie com a perfuração, porque ele não confia no homem, mas Alex acha que seu pai está sendo injusto e o ignora, teimosamente. Ishi tenta compartilhar suas preocupações com Emma, que pensa que ele está apenas sendo paranoico. Algum tempo depois, Charlie tem dificuldade em romper uma camada de rocha, mas depois de muito esforço, a broca passa, e a busca por água continua, sem parar. Ishi tem que observar como sua família se dá bem com o grupo de Charlie a ponto de todos estarem cantando juntos. Chateado e confuso, Ishi vai dar uma caminhada na floresta para clarear a cabeça, apenas para acabar se perdendo. Naquela noite, Charlie compartilha seus cigarros com Dian, mas ela recusa bebida alcoólica. Charlie fica bastante insistente e só recua quando George sai da casa. Enquanto isso, Emma está preocupada com o marido e começa a se preparar para ir procurá-lo, mas naquele momento Ishi finalmente volta. Emma o repreende por desaparecer sem dizer uma palavra, e Ishi admite que está preocupado com o que pode acontecer se encontrarem água de fato. No dia seguinte, a broca finalmente vai fundo o suficiente e a água jorra do chão. Enquanto todos celebram, Ishi diz a Charlie para pegar o combustível e ir embora, mas Charlie diz que gosta mais deste lugar do que pensava. Depois que o poço é instalado corretamente, eles dão uma festa para celebrar, mas Ishi está ainda muito preocupado. Emma pergunta a Perry para onde seu grupo irá em seguida, e Perry diz que não sabe porque Charlie realmente gosta daqui. Mais tarde naquela noite, Ishi ouve uma mulher gritando e olha ao redor para descobrir Charlie saindo da cabana de Evie, enquanto seu amigo Silas está de vigia, atento. Charlie ignora as preocupações de Ishi e retorna ao seu trailer, onde Perry também está brava com ele. Ao mesmo tempo, Ishi vai à cabana e encontra Evie chorando porque Charlie se aproveitou dela. A família de Ishi se reúne para discutir como lidar com Charlie, o que fazer. Eles não acham que podem simplesmente mandá-lo embora, porque ele provavelmente voltará. Então não tem escolha a não ser matá-lo. Uma discussão se segue, já que algumas pessoas pensam que é legítima defesa, enquanto outras pensam que é assassinato. Eles decidem votar e todos dizem sim, exceto George, que muda seu voto quando Marine insiste firmemente.
Depois, Ish vai procurar Charlie e pede pra ele ir embora. Quando Charlie recusa, a família o cerca e Ish atinge a cabeça de Charlie com um martelo. Assim que Charlie cai, Ish continua a esmagar furiosamente sua cabeça até que ele esteja morto, sem vida. Essa tem que parar Ish enquanto ele perde a cabeça e continua repetindo "tínhamos que fazer". Então Ish tenta lavar todo o sangue do martelo, comentando a ironia de que o sangue pertence à pessoa que lhes deu água. Emma conforta Ish e diz a ele que ele fez o que tinha que fazer, por todos. Na manhã seguinte, o corpo de Charlie é jogado no oceano. A família diz a Perry que Charlie se foi, mas ela e seu povo podem ficar. Perry entende o verdadeiro significado e fica realmente aliviada porque ela é outra das vítimas de Charlie também. Depois eles informam o resto do grupo que Charlie se foi e Silas fica bravo, dizendo que Charlie nunca muda de planos. Enquanto o grupo de Ish prepara suas armas caso Silas reaja, Corey aponta que é uma coisa boa Charlie ter ido embora e o resto de seu grupo o apoia, concordando. Silas o chama de covardes e deixa a comunidade. Quando Alex sai da casa e pergunta sobre Charlie, Ish diz a ele que ele se foi porque ouviu Eve. Alex não recebe a notícia muito bem. Naquele momento, Silas volta e pede pra ficar porque não tem pra onde ir, apontando que Ish foi a primeira pessoa corajosa o suficiente pra lutar contra o controle de Charlie, o que é verdade. No entanto, Ish não o deixa entrar, dizendo que Silas também é culpado por fazer guarda para Charlie em vez de avisar a família. 20 anos após o início da pandemia, é evidente que a Terra está se curando, graças à ausência de seres humanos. Joey e Corey têm trabalhado arduamente e conseguiram construir uma versão modificada do avião de Da Vinci. Precisa de alguns ajustes adicionais, mas esperam poder voá-lo em breve. Todos estão entusiasmados, exceto Alex, que ainda sente ciúmes. À noite, Joey admite que não está se sentindo bem, e Ish prepara uma poção de raízes para ele. Contudo, no meio da noite, Joey entra no quarto dos pais coberto de suor e subitamente desmaia. Ish corre para procurar Molly, apenas para descobrir que Corey e outros membros também estão doentes. Molly observa que isso está progredindo muito rápido, então não pode ser um resfriado comum, e suspeita que possa estar relacionado ao vírus original. Ish começa a discutir com ela sobre como proceder, mas são interrompidos quando Perry chega dizendo que também está doente. Em breve, toda a casa está ajudando Molly a cuidar dos doentes. Ainda em negação, Ish cuida de Joey em seu quarto e tem uma visão de Charlie os observando. Com o passar do tempo, Ish passa a maior parte de suas horas sentado ao lado de Joey, o que deixa Alex irritado, porque ele sabe que seu pai não estaria tão preocupado se fosse ele o doente. Algum tempo depois, Heather retorna, mas está sozinha porque Raif morreu. Ela percebe que seus pais estão exaustos e assume um turno para vigiar Joey. No entanto, não importa quantos dias se passem, Joey não melhora, e Ish pensa que está sendo punido por Deus por ter matado Charlie. Desesperado, Ish decide fazer um buraco na barreira da ponte, grande o suficiente para ele e uma bicicleta. Agora ele pode finalmente atravessar a ponte e chegar à cidade grande, que está coberta de plantas. Ele corre para o hospital e, após arrombar algumas portas, encontra muitos medicamentos. Durante sua busca, ele tem uma visão de Charlie novamente e sua culpa continua a assombrá-lo. Ish decide parar na capela e pede a Deus que o leve em vez de Joey. Na casa, Heather compartilha sua jornada com os outros. Ela e Raif dirigiram para o norte, mas não encontraram uma única pessoa. Eles puderam ver a praia e admiraram sua beleza, mas as cidades estavam desleixadas e em ruínas. Um dia, viram alguns números com uma flecha pintados em um prédio. Eles começaram a segui-los e encontraram as mesmas flechas pintadas em outros edifícios, árvores e até rochas, mas elas nunca os levaram a lugar nenhum. Eventualmente, decidiram ficar alguns dias no topo de uma montanha. De repente, ouviram um barulho e um homem estranho apareceu na floresta. Heather tentou segui-lo, mas ele fugiu. Quando o casal voltou para sua barraca, o homem reapareceu e agarrou Raif por trás. Raif tentou lutar contra ele, mas o homem retaliou, esfaqueando-o com uma faca. Uma Heather furiosa imediatamente atirou um machado nele, matando-o. Raif apenas conseguiu se despedir antes de também morrer. Depois de enterrá-lo, Heather começou a fazer seu caminho para casa a pé porque seu carro quebrou. Ouvir tudo isso faz Jean começar a beber novamente. Assim que Ish retorna, ele começa a preparar as coisas para uma transfusão de sangue, esperando passar sua imunidade para Joey. Heather imediatamente o acalma e o aconselha a não tomar medidas extremas tão cedo, então ela o manda ir até Molly porque ela criou um novo medicamento feito da árvore você. Ish pega Joey e o leva para Molly, que explica que o medicamento pode levar alguns dias para fazer efeito. Como Joey está ardendo em febre, Ish lhe dá um banho gelado. Alguns dias depois, todos estão começando a se sentir melhor. Molly explica que esta é uma cepa do vírus original e que ela só pode tratá-lo porque é mais fraco. Enquanto isso, Corey pede a Heather uma descrição do homem que matou Raif e percebe que era Silas. Agora ele tem que decidir se guarda o segredo ou não. Infelizmente, o medicamento não funciona em Joey, que diz suas últimas palavras aos pais e morre em sua cama. Ish não reage bem e sai de casa em alta velocidade, ignorando as preocupações de sua família. Ele encontra a placa que Emma pintou anos atrás e a cobre. Então ele vai para a biblioteca e começa a jogar e destruir os livros num acesso de fúria. Na casa, eles enterram Joey com mais algumas pessoas que também não conseguiram sobreviver ao vírus e realizam um pequeno funeral. Mais tarde, Emma encontra Ish ainda na biblioteca com um fósforo nas mãos. Ela o lembra que tudo já havia se perdido antes de Joey, mas que ele ainda tem outros filhos e amigos pelos quais viver. Isso o convence a retornar para casa, mas ele ainda não sabe como viver novamente. Alguns dias depois, Ish faz uma caminhada e encontra uma bela vista do nascer do sol perfeito, que mostra no que o mundo se transformou. Quando ele volta, diz às crianças que entendeu tudo errado. Ele tem tentado ensiná-los lições do velho mundo, mas agora eles vivem em um lugar diferente. Ish anuncia que eles não precisam mais dele para ensiná-los, porque o mundo é o professor deles agora.
Um ano depois, Ish finalmente se força a entrar no quarto de Joey. Enquanto recolhe todas as coisas não utilizadas, ele descobre o diário de Joey. O menino queria encontrar mais pessoas, mesmo que Ish não concordasse, e havia começado a projetar um diagrama para um rádio com sua própria antena. Querendo celebrar o legado de seu filho, Ish diz aos outros que eles têm um novo projeto para trabalhar juntos. Eventualmente, o rádio é terminado e a antena é instalada no topo da casa. A máquina funciona, mas por enquanto ninguém responde. Ish passa cada hora acordado tentando cada frequência, esperando que alguém lá fora eventualmente se comunique. Uma tarde, Emma o convence a fazer uma pausa, e eles se juntam a um jogo de beisebol que os outros estão jogando usando objetos aleatórios da casa. Eles têm uma tarde cheia de diversão, mas Heather não consegue deixar de se perguntar por que um jogo de bola tem tantos números. Ish explica que no Velho Mundo, todos eram obcecados por estatísticas, medição e classificação de tudo. Ouvir isso faz Heather se lembrar dos números com a flecha e Ish percebe que são uma frequência. O grupo corre para o rádio e tenta os números de Heather. Após alguns minutos de silêncio, eles finalmente obtêm uma resposta. Há uma comunidade de 77 membros a menos de 160 km de distância, no que costumava ser um parque estadual. Após alguma discussão, o grupo de Ish convida esses sobreviventes a se juntarem à sua comunidade. 50 anos após o início da pandemia, um Ish já idoso passa seu martelo para o filho mais velho de Heather. Ish lhe diz que sua última lição é que homens e mulheres vêm e vão, mas a Terra permanece.